Alberto Lemos. Eu agradeço muito o convite de estar aqui falando para vocês sobre um tema que é muito angustiante para todos os clínicos, que é a febre de origem obscura. Inicialmente, a gente precisa conceituar o que é febre. A gente tem que lembrar que a temperatura não é uma variável de sim ou não, ela é uma aferição que permite a gente, numa escala contínua, dizer um valor. Então, dependendo do valor que a gente estipular como sendo febre, a gente pode aumentar a sensibilidade e a especificidade. A gente sabe que, com certeza, se a gente colocar 38 graus como limite, a gente vai pegar todos os casos. Por outro lado, entre 37 e 38 existe uma zona variável que os autores discordam sobre qual deles é o ideal. Aqui no Brasil, a gente usa o valor 37,8 graus Celsius de temperatura axilar para pacientes em geral e para pacientes imunossuprimidos, 37,5. Mas pode haver diferenças de acordo com o autor, conforme vocês forem vendo. A gente sabe que abaixo de 37 é normal. Então, se você coloca o valor 37,5, certamente você está pegando alguém que não tem febre, que será classificado como tal. Isso é apenas um detalhe para a gente poder ver o quanto que pode ser difícil avaliar um paciente com febre de origem obscura. A classificação que existe na literatura mais aceita é datada de 1991 pelo Durack e divide basicamente as síndromes de febre de origem obscura em 4 tipos. A febre de origem obscura ou indeterminada clássica, de temperatura axilar maior ou igual a 37,8 em várias ocasiões, por pelo menos 3 semanas e sem diagnóstico após 3 dias de investigação hospitalar ou 3 consultas ambulatoriais. A febre de origem obscura nosocomial, que se aplica a pacientes internados com o mesmo valor de febre, ausência de infecção ou doença incubada à admissão, ausência de diagnóstico após 3 dias, apesar da investigação adequada, incluindo culturas com tempo de incubação pelo menos 48 horas. A febre de origem obscura no neutropênico, que ocorre naqueles com neutrófilos menor que 500. A febre pode acontecer em várias ocasiões e não há diagnóstico após 3 dias, apesar da investigação adequada, incluindo incubação de 48 horas de culturas. E febre de origem obscura associada ao HIV, que, obviamente, o paciente precisa ter infecção pelo HIV. Ela tem uma duração de pelo menos 4 semanas se o paciente é ambulatorial ou 3 dias se o paciente está internado e não há diagnóstico após 3 dias de investigação adequada, incluindo pelo menos 48 horas de cultura microbiológica. A gente vai ver que existem grupos que não se aplicam a nenhum desses 4 tipos e que precisam de atenção especial. E a gente vê também que esses conceitos são extremamente variáveis. Na verdade, o tempo que você tem para ter um diagnóstico, ele vem diminuindo ao longo do tempo, conforme o arsenal diagnóstico tem melhorado. Então, talvez essa classificação, que é do início dos anos 90, hoje em dia esteja um pouco ultrapassada, dependendo do lugar onde você está. Se você tem um arsenal diagnóstico muito semelhante àquele do início da década de 90, certamente aquele valor é aplicável. Se você está em um local onde o arsenal diagnóstico é mais rico, você tem, provavelmente esse tempo, você não irá encontrar, irá encontrar muito poucos casos que demore tanto tempo para você fazer o diagnóstico. A gente tem que lembrar também que 3 dias pode ser o tempo de uma doença autolimitada. Então, um paciente com uma virose respiratória alta pode ter 2, 3 dias de febre, isso melhora espontaneamente e esses casos também nunca entrarão como febre de origem obscura, apesar da gente dificilmente fazer o diagnóstico etiológico desses casos. O que ocorre também é que algumas doenças sofreram alteração do critério diagnóstico ao longo do tempo. A gente tem, por exemplo, o lúpus, talvez seja o melhor exemplo de
doença que sofreu alterações em seus critérios, e isso também pode alterar quantos daqueles casos que antes eram classificados como febre de origem obscura, que atualmente poderiam ser diagnosticados como lúpus. Então, a gente conclui que o contexto espacial e temporal no qual a população estudada está inserida influencia diretamente a incidência da febre de origem obscura e de suas causas. Quanto maior o avanço tecnológico, quanto mais critérios diagnósticos são definidos e quanto mais eficiente é o sistema de saúde, menor a minha incidência de febre de origem obscura. Quanto maior é o uso indiscriminado de antibióticos e anti-inflamatórios, quanto maior a imperícia médica e quanto maior a emergência ou reemergência de doenças infecciosas em uma área, a gente verifica um aumento da incidência da febre de origem obscura. Esse gráfico é de um artigo de 2007, vocês podem ver a referência, e mostra que na Alemanha, ao longo do tempo, houve um aumento das febres de origem obscura, nas quais não houve qualquer diagnóstico. Isso se deu não porque a capacidade diagnóstica piorou, pelo contrário, ela melhorou. Hoje em dia a gente faz muito diagnóstico de infecção e câncer e doenças autoimunes que antes não fazia, e por isso essa proporção de febres não diagnosticadas aumentou. A gente tem algumas referências aqui que a gente pode ver basicamente tipos de causas. Então, infecciosas neoplásicas, colagenoses, um grupo que a gente chama de miscelânea, que é um grupo de afecções que não podem ser classificadas todas no mesmo grupo e que isoladamente teriam uma incidência muito baixa. Então, elas são agrupadas nesse grupo como miscelânea. E vocês podem verificar que no Brasil a gente teve, nesse estudo aí de 2005, publicado na Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, 8% de não diagnóstico. O paciente com febre de origem obscura costuma ser um paciente de relacionamento difícil, o que é perfeitamente compreensível, uma vez que ele já deve estar rodando no sistema de saúde por vários médicos, por vários procedimentos, sem ter uma resposta para o problema que ele tem. Então, é muito importante que o médico tenha algumas coisas em mente. Primeiro, certificar que o paciente tem febre mesmo. Às vezes, o que ele diz é um valor que para nós não é febre, como eu mostrei no início, mas ele considera como. Então, isso é uma coisa muito fácil de resolver. O que pode acontecer também é a febre factícia. Pacientes que simulam febre, que aquecem o termômetro porque desejam, de alguma forma, dissimular que tem febre. O exame clínico desses pacientes ele precisa ser completo, minucioso e frequentemente repetido, porque alterações podem ocorrer e você pode ter um parâmetro comparativo. Doenças potencialmente graves e tratáveis precisam ser excluídas de cara, porque ameaçam a vida do paciente ou causam sofrimento se você não tratar. Febre provocada por medicamentos existe, embora seja rara e seja um diagnóstico de exclusão. Precisa sempre ver quais são os remédios que o paciente está tomando. Verificar se o paciente é um imunodeprimido, sempre. Porque pacientes que usam imunossupressores, pacientes infectados pelo HIV, têm uma propedêutica que pode ser diferenciada, uma vez que os diagnósticos etiológicos associados à febre dele também são muito mais variados. Sempre procurar exames complementares de qualidade, conversar com o médico, radiologista, patologista, aquele que estiver auxiliando você no caso, isso é muito importante. Pense sempre em associação de doenças. Eventualmente, na febre de origem obscura, a gente tem não só uma doença causando o quadro do paciente, e às vezes ela é obscura justamente porque você não vê o segundo diagnóstico. Esse critério de definir critérios para indicação de terapêutica de prova e laparotomia exploradora, cada vez menos é feito, ainda bem, porque na maioria dos casos isto não é necessário.
Portanto, se você for tentar diagnosticar febre de origem obscura a partir de um desses procedimentos, você deve ficar muito atento, porque eles podem causar mais dano do que resolver o problema do paciente. Sempre conversar com outros colegas que forem chamados a opinar, pedir pareceres, conversar com os médicos responsáveis pelos exames complementares. E sempre manter uma boa relação médico-paciente, apesar de toda dificuldade. Há um tempo para agir e um tempo para esperar. Se o paciente está grave, não hesite em iniciar tratamento empírico. Lembrando que a febre muitas vezes é de origem obscura por não valorização de achados em anamnese e exame físico. Frequentemente, nós não fazemos o exame físico completo dos pacientes e muitas dessas vezes a gente deixa passar dados do exame físico e da anamnese que poderiam auxiliar a gente no diagnóstico. Nem sempre o acontecimento relatado de início pelo paciente coincide com o início da doença. Às vezes o paciente associa um acontecimento do qual ele tem foi um marco na memória dele e que não necessariamente, do ponto de vista médico, aquela doença começou ali. Começou uma dor a partir do momento que ele bateu com a mão em algum lugar. Não necessariamente a doença começou ali, mas ele valoriza isso, porque é um momento que para ele é muito bem marcado no tempo. Nem sempre o médico valoriza dados da anamnese dirigida, história pregressa e história social. Às vezes é aí que a gente faz o diagnóstico, principalmente na história patológica pregressa e na história social. É frequente o médico esquecer de perguntar sobre dados como viagens, história vacinal e sexual, cirurgias prévias, hemotransfusões prévias, tratamento dentário e terapias alternativas. Não é cultura do médico brasileiro questionar para a maioria dos pacientes essas coisas. Talvez os infectologistas se preocupem mais com isso, mas eu acho que todos os médicos, principalmente os clínicos, médicos de família, médicos de emergência, devem se ater a isso, porque muitas vezes é daí que sai o diagnóstico. É frequente que o paciente omita, voluntária ou involuntariamente, detalhes a respeito de práticas sexuais, contatos com determinados animais, o uso de medicações sem prescrição, drogas ilícitas, aborto, problemas emocionais e familiares e práticas de atividades contraindicadas pelo médico. Ou porque ele não valoriza, não acha que é importante, e se você não perguntar, ele não vai dizer, ou porque ele tem vergonha de dizer. Esse é um quadro muito preocupante porque mostrou erros. É um artigo, a referência se encontra na parte de baixo. É um artigo de 2007 muito interessante, frequência de doenças cujos erros feitos pelos médicos de família resultaram em consequências sérias. Então, os médicos de família classificando como febre de origem obscura coisas gravíssimas, como necrose de partes moles, endocardite, doença meningocócica, meningite pneumocócica, abscesso cerebral, síndrome do choque tóxico, doença inflamatória pélvica e todos esses outros que vocês podem ver aí no quadro, todos ameaçando a vida dos pacientes. Então, a maioria desses erros, o artigo coloca que aconteceram justamente porque não houve anamnese e exame físico completos. Algumas dicas para casos de difícil raciocínio diagnóstico de febre de origem obscura. Na anamnese, viagens, sempre perguntar duração, destino, doenças que aconteceram durante a viagem, frequentemente algumas doenças que têm um padrão bifásico, acontecem uma primeira fase durante a viagem, depois o paciente retorna e tem a segunda fase da doença. Se você não perguntar, você não vai saber, você vai achar que essa segunda fase é a doença e não vai conseguir nunca fazer o diagnóstico ou vai demorar muito para fazer. Residências anterior, atual, descrever o local, contato com portadores de doenças contagiosas. A gente esquece de perguntar se na casa do paciente tem alguém doente, atividades e hábitos sexuais, contatos com animais, gatos, cabras, bois. Eu, como infectologista, várias vezes cheguei a ver pacientes
classificados como febre de origem obscura, e na anamnese descobri contato com um determinado animal que me direcionou o diagnóstico, ainda bem. Então, esse parecer poderia ser evitado pelo médico que atua na atenção primária, a partir de uma anamnese completa, picadas de insetos, hábitos alimentares, ingestão de carnes e outros alimentos crus e leite não pasteurizado. Lembrar que brucelose acontece muito aqui no Brasil, relacionada à ingesta de leite não pasteurizado. Exposições profissionais, como açougueiros, veterinários, trabalhadores de esgoto e nós mesmos, trabalhadores de saúde. Abusos de drogas injetável e álcool, medicamentos, doenças pregressas. Muitas vezes o paciente fez uma cirurgia anterior, pelo fato dela já ter algum tempo, não valoriza isso. Se você não perguntar, ele não vai dizer. E o foco está justamente ali, é um corpo estranho, intraabdominal, por exemplo. Mesma coisa, tratamento dentário. Direciona você para o diagnóstico de endocardite ou de abscesso da cavidade oral. Doenças familiares, exposição à tuberculose e outras doenças em casa, ou então de característica de repetição familiar. Dicas para o exame físico. Não há muitas dicas. O principal coisa que o médico deve se ater é fazer o exame físico completo e lembrando, inclusive, de coisas que a gente esquece ou evita, que são exame da pele toda e dos fâneros, cavidade oral, dentes, orofaringe, fundo de olho, orelha externa, aparelho locomotor, região perianal e genital e períneo, toque retal e vaginal, principais cadeias de linfonodos, que são occipital, submandibular, submentoriano, cervical anterior, posterior, axilar, subclavicular e inguinal. E o exame psicológico. Muitas vezes, além da febre, a única coisa que o paciente tem é alteração do estado mental ou alteração de personalidade, por exemplo, no caso da encefalite herpética, que causa febre e alteração de personalidade inicialmente, e que você pode direcionar o seu diagnóstico se você fizer o exame psicológico. Outras dicas sugerem ou afastam a infecção. Quanto maior a duração da síndrome febril, menor a probabilidade de origem infecciosa, porque as doenças infecciosas geralmente são diagnosticadas no primeiro trimestre de quadro. Você acaba chegando ao diagnóstico na medida que o tempo passa e a doença vai se tornando mais grave e, portanto, mais visível. A proteína C reativa maior que 100 sugere infecção bacteriana. Teste com naproxeno negativo sugere infecção bacteriana. Eu vou falar desse teste um pouco mais à frente. E a leucocitose com desvio à esquerda sugere infecção bacteriana. Quanto à neoplasia, a presença de mialgia e artralgia fala contra a doença neoplásica. São sintomas raros nessas doenças. Teste do naproxeno positivo sugere febre de origem neoplásica. Perda de mais de 1 kg de peso corporal por semana sugere neoplasia, embora isto não seja definitivo. As neoplasias são mais raras quando a febre tem duração superior a 1 ano. E aí a gente tem que pensar mais ou nas doenças do colágeno ou naquelas infecções crônicas e oligossintomáticas. Eosinofilia sugere eumentíases ou neoplasia, principalmente a doença de Hodgkin. Qual seria a rotina de exames complementares mínima para a investigação de uma doença febril? Não existe. É sempre anamnese e exame físico. No entanto, a maior parte dos autores concorda que alguns exames a gente pode fazer caso a gente, na anamnese e exame físico, não consiga direcionar. Radiografia de tórax, hemograma com hematoscopia, ureia, creatinina, LDH e hepatograma, pesquisa de AS da urina, hemocultura e urinocultura para germes habituais, anti-HIV, sorologia para citomegalovírus e toxoplasmose, há autores que questionam isso, testes imunológicos para dengue, principalmente se estamos em surto, é muito importante porque às vezes o paciente só tem febre. Velocidade de hemossedimentação, proteína C reativa e, em alguns grupos, principalmente mulheres jovens ou pacientes com história familiar, de doenças do colágeno, FAM e fator reumatoide. Lembrar que a maior parte desses exames é extremamente simples.
disponível na rede primária e a maioria deles vai conseguir direcionar o meu diagnóstico. Eu vou saber que é uma doença pulmonar, eu vou saber que é uma doença hematológica a partir desses exames muito simples. Outros, infelizmente, outros casos a gente não consegue. Então, nesses casos que a gente não consegue, ou caso eu tenha uma definição anatômica, mas eu precise aprofundar mais para chegar ao diagnóstico etiológico, eu posso lançar mão de outros exames, como a tomografia ressonância de abdômen, tórax, mediastino ou seios da face, ultrassonografia pélvica, exames de medicina nuclear, que eu vou poder falar um pouco mais à frente, são as cintilografias e o PET, o ecocardiograma transtorácico transesofágico, biópsia hepática e de linfonodo, biópsia da artéria temporal, pensando em arterite temporal, ecodoppler dos membros inferiores, pensando em trombose, biópsia de medula óssea e mielograma, vou também falar mais à frente como esses exames podem nos ajudar. E o desespero da laparoscopia exploratória. Bom, esse artigo muito recente, muito interessante sobre o uso de exames de medicina nuclear combinados com imagem, PET-CT, para o diagnóstico de paciente com febre de origem obscura. E eles verificaram que esse exame contribuiu com o diagnóstico em 66% dos casos. A única crítica a esse artigo é que a gente não tem padrão ouro de exame para o diagnóstico de febre de origem obscura. O PET-CT também não dá diagnóstico etiológico. Ele ajuda você a classificar se é uma infecção, se é uma doença inflamatória, se é câncer, se não é nada, E o valor preditivo positivo dos achados são mais altos quanto menor o tempo de febre e se o paciente for do sexo masculino. Sobre o exame da medula óssea, o mielograma e a biópsia, há também esse outro artigo, um trabalho de 2009, muito interessante, que mostrou que essa análise, 11% dos diagnósticos foram a partir do exame. Então, o valor preditivo do exame aumentou naqueles pacientes que tinham trombocitopenia. Vocês podem ver aqui ao lado, na tabela 1, os diagnósticos que puderam ser feitos a partir do exame da medula óssea: síndrome hemofagocítica, uma doença grave, uma condição grave, leishmaniose, linfoma não Hodgkin, tuberculose, leucemias, e, interessantemente, culturas não houve nenhuma positiva. Existem algumas pérolas que são consagradas na medicina. A fosfatase alcalina pode estar elevada na tuberculose, na arterite temporal, no hipernefroma e na tiroidite subaguda. É claro que isso é um achado extremamente inespecífico, mas se você só tem febre e fosfatase alcalina elevada, direcionar o seu diagnóstico para essas doenças. Acidente vascular encefálico, sangramentos para a cavidade, pericárdio, peritônio e pleura podem causar febre de origem obscura e, eventualmente, a gente não pensa nisso. A manobra de Carnot tem boa sensibilidade para o diagnóstico de abscesso ou miosite dos retos abdominais. É aquela manobra na qual você estimula os músculos retos abdominais e o paciente sente uma dor intensa. Basicamente para diferenciar dor de irritação peritoneal para dor de alguma afecção na parede abdominal. A dor no trapézio pode ser um sinal de abscesso ou processo inflamatório subdiafragmático, principalmente colecistite. É muito comum dor de colecistite referida no ombro e na região do trapézio. Hepatite alcoólica pode ser causa de febre de origem obscura. Muitas vezes também não valorizamos isso. Doença de Whipple, doenças inflamatórias intestinais podem ser causa de febre de origem obscura. Muitas vezes o paciente não valoriza sua própria diarreia, porque antes era constipado, passou a ter uma evacuação mais próxima do normal. Então ele não valoriza isso. Se você não perguntar sobre a alteração do ritmo intestinal, não pensará nesses diagnósticos. Sempre considerar sinusite, porque você, mesmo a anamnese perfeitamente conduzida, pode ser negativa.
não há nenhuma queixa. Dor ao elevar membros superiores acima da cabeça fortalece a hipótese de arterite Takayasu. Febre baixa persistente, junto com anemia e hepatograma alterado, considerar doença de Wilson. Ela não é tão rara assim. Pesquisar sempre por outros sinais da tríade de Charcot e sempre pesquisar causas de síndrome de mononucleose infecciosa, se verificar adenomegalia ou esplenomegalia ao exame físico. Lembrar que existe febre induzida por drogas, esse quadro mostra apenas algumas, existem muitas outras. Os mecanismos fisiopatológicos envolvidos nessa febre são os mais variados possíveis. Lembrar sempre dos mais comuns, que são os antimicrobianos e os anticonvulsivantes. Terapia de prova, que é isso? É quando você faz um tratamento empírico e verifica a resposta. Se o paciente melhora, provavelmente você acertou o diagnóstico da sua terapia empírica. Nós devemos evitar esse tipo de teste, porque ele depois pode ser negativo e você só prejudicou o paciente ao invés de ajudar. No entanto, naquelas doenças graves, rapidamente progressivas, que ameaçam a vida, é claro que você não vai perder tempo esperando diagnóstico nenhum. Você vai compor as suas possibilidades diagnósticas e iniciar a terapia empírica imediatamente, principalmente nos casos de sepse. No entanto, ao se decidir pela terapêutica de prova, sempre devemos evitar drogas às quais o paciente é sabidamente alérgico, atribuir significação diagnóstica à terapêutica de prova, isto é, o medicamento empregado deverá ter espectro limitado, se possível específico para determinada doença. Verificar dose do medicamento e qual o tempo necessário para a sua ação. Basicamente, eu acho que o melhor exemplo de terapêutica de prova que a gente tenha de uma doença que pode causar dificuldades diagnósticas é a da tuberculose. Você tem um tratamento que serve para poucas outras coisas e, nos casos muito graves, você pode lançar mão do tratamento de prova. Um outro exemplo é o teste do naproxeno, que consiste na administração desta droga em dose única e, caso a febre melhore, esse achado tem 62% de especificidade para neoplasia. Muitas vezes é o que você tem para te ajudar, pelo menos aumenta a probabilidade do paciente ter uma neoplasia caso o teste seja positivo. Os quadros infecciosos com apenas uma dose de naproxeno podem não resolver sua febre. Antibiótico terapia para endocardite com hemocultura negativa. Então, nesses casos, você tem o diagnóstico da endocardite por outros critérios, mas não tem o germe causador porque a cultura foi negativa. Então, você deve fazer antibiótico terapia empírica porque a endocardite é uma doença potencialmente grave. Casos suspeitos de arterite temporal. Não conseguiu fazer a biópsia da artéria temporal, mas encontrou achado no exame físico de dor à palpação da artéria temporal. É uma doença potencialmente grave. Muitas vezes o paciente já apresenta alteração da visão, alteração de audição. Isso pode resultar em perdas definitivas, então você deve iniciar a corticoterapia. A neutropenia febril é uma emergência médica, então sempre terapêutica de prova para neutropenia febril, terapêutica voltada para sepse. E a tuberculose, que eu já falei, quando há uma alta probabilidade de diagnóstico, mesmo que você não consiga nenhum critério microbiológico. Na febre de origem obscura nosocomial, a gente precisa considerar sempre procedimentos cirúrgicos, outros procedimentos invasivos, dispositivos, contactantes na mesma enfermaria, febre induzida por drogas, é uma condição muito mais comum em paciente internado, escara e a febre factícia, que é quando o paciente deseja ter febre e simula febre. Frequentemente nós não consideramos as escaras e a presença de alguns dispositivos por nós considerados muito inócuos por
pela raridade mesmo da condição daquilo causar febre. Por exemplo, peritoneostomia, traqueostomia. A febre de origem obscura no neutropênico é uma emergência médica. Na verdade, ela não precisa nem ser uma de origem obscura, basta ter febre no paciente com menos de 500 neutrófilos, e isto é uma emergência médica. O paciente deve receber antibiótico terapia imediatamente, isso reduz a mortalidade de forma significativa. E depois você parte para a investigação diagnóstica, pensando sempre em condições que são específicas do neutropênico, como as mucosites, a tiflite, que é a inflamação frequentemente de causa infecciosa do seco, sepse por bactérias multidroga resistentes, as micoses invasivas, em especial a candidíase e a aspergilose, e a doença do enxerto versus hospedeiro. No paciente com AIDS, a investigação é muito semelhante à do paciente que não é infectado pelo HIV. No entanto, naqueles pacientes que possuem CD4 baixo, frequentemente nós diagnosticamos pacientes com doença avançada nas emergências, nós devemos ampliar o nosso espectro de possibilidades diagnósticas com doenças associadas, doenças oportunistas, inclusive neoplasias oportunistas. Nos receptores de transplante de órgão sólido, você também deve ampliar as suas possibilidades para doenças oportunistas comuns nesse grupo de pacientes. Lembrar do herpes, que pode não estar presente no esôfago. Citomegalovírus é uma doença extremamente frequente nesse grupo de pacientes. Nocardiose, tuberculose, angiomatose bacilar, leishmaniose em áreas endêmicas, microsporidiose, aspergilose, estrongiloidíase. Febre até 3 meses após o transplante. Sempre pensar em complicações cirúrgicas tardias. É comum, é sim comum, encontrar abscessos de ferida operatória até 3 meses após a cirurgia, porque esses pacientes têm uma reação inflamatória diminuída pelas drogas imunossupressoras e que acabam tornando esse processo ali, caso seja causado por um germe pouco virulento, ele vai ficando um processo insidioso. Aí a gente precisa diagnosticar, geralmente a gente faz o diagnóstico por imagem. O idoso tem características próprias. A febre de origem obscura no idoso precisa considerar aquelas causas que são mais comuns no idoso, principalmente arterite temporal. E, finalizando, a febre de origem obscura no indivíduo que retorna de viagem. Sempre explorar as rotas de destino, atividades realizadas e dieta. Valorizar a história vacinal e o uso de outras profilaxias para doenças infecciosas. Malária é uma causa de febre de origem obscura em pacientes que retornam de áreas endêmicas. Uma gota espessa não elimina a hipótese de malária. Às vezes a malária vivax, por exemplo, cursa com uma parasitemia pode não ser tão alta e a primeira gota pode ser negativa. Você precisa repetir para fazer o diagnóstico de malária. Dependendo do estágio da doença, o diagnóstico de febre tifoide pode ser difícil. Quando ela já está muito avançada, que tem esplenomegalia dolorosa, alterações no hemograma, fica muito fácil. Mas no início ela pode dar só febre. E isso pode pode dificultar muito o diagnóstico. A diarreia, claro, que ajuda a gente a direcionar. A ausência de apresentação clínica bifásica não elimina a hipótese de leptospirose. A leptospirose é uma doença bifásica na maioria dos casos, mas há uma minoria em que ela não é. Ela evolui gravemente para sepse em questão de dias. Então, considerar a hipótese de leptospirose caso o indivíduo em sua viagem tenha tido exposição de risco. Sempre utilizar ferramentas de informação epidemiológica. Está em dúvida no que tem lá onde o paciente foi fazer sua viagem,
vá à internet, busque instrumentos de informação do Ministério da Saúde do Brasil e de outros países, das sociedades de medicina de viagem e de infectologia de vários países, porque muitas vezes nós estamos diante de uma doença que poderá ser introduzida, então é uma emergência de saúde coletiva. Uma doença que pode ser introduzida, por exemplo, acho que o exemplo que mais assusta as pessoas atualmente é a ebola, mas existem várias outras doenças que podem ser introduzidas, que não são do Brasil e podem ser trazidas em indivíduos que retornam de viagem. Para você trabalhar com febre de origem obscura, você precisa ser um bom médico e exercitar sua capacidade de anamnese, exame físico e propedêutica diagnóstica de forma racional e eficaz. Novamente, eu agradeço ao convite, convido a todos a visitar o site da minha instituição, que é o Instituto Nacional de Infectologia, Evandro Chagas, da Fiocruz. O site se encontra na tela e aqueles que desejam fazer residência em infectologia, de todas as áreas da medicina, eu pelo menos considero a mais interessante, e que há uma carência de profissionais no mercado, tanto no SUS quanto na rede privada. Busque nosso serviço, nós temos uma residência muito boa e venha ser infectologista, venha estudar febre de origem obscura e todas as outras doenças infecciosas.